Olá, boa noite. 6h01. Hoje é segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Tribunal de Justiça de Minas Gerais lança projeto Mentes Literárias, da magia dos livros à arte da escrita. Acusado de tráfico em Minas Gerais é condenado a quase 12 anos de prisão. Mutirão de reconhecimento de paternidade do TJMG vai beneficiar 154 famílias. E ainda, dentista e clínica devem indenizar paciente que perdeu dente e sofreu fratura. São 6h03. Você acompanha agora o TJ Minas Notícias, segunda edição. Acusado de tráfico em Minas Gerais, preso há 2 meses, é condenado. Mércia Lívia tem os detalhes. A decisão do juiz Victor Martins Diniz, da Vara Única da Comarca de Raul Soares, fixou pena em 11 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 1.156 dias multa. O investigado foi preso no dia 3 de julho de 2025, quando tentou fugir de abordagem da PM. Ele foi flagrado com uma pistola 40mm com numeração apagada, mira a laser e 11 munições intactas. Na casa do suspeito, os militares encontraram 43 gramas de crack fracionado, 113 pedras de crack, 45 gramas de cocaína em porções e um tablete de 200 gramas de maconha. Também foram apreendidos R$ 1.146 com o investigado, dinheiro que teria sido obtido na venda de drogas. O Ministério Público ofereceu denúncia e o acusado, que constituiu advogado, apontou as testemunhas de defesa. A audiência de instrução e julgamento foi realizada agora, dia 4 de setembro, apenas 2 meses após a prisão. O juiz Victor Martins Diniz destacou na sentença que o cumprimento de mandado de busca e apreensão foi motivado por inúmeras denúncias anônimas e relatos de moradores sobre a intensa atividade de tráfico de drogas praticada pelo réu. O homem admitiu no interrogatório a propriedade tanto das drogas quanto da arma de fogo e das munições apreendidas, confirmando que as destinava à comercialização. A decisão nega o direito do condenado de recorrer em liberdade e determina que cumpra a pena em regime inicialmente fechado. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou o projeto Mentes Literárias, da magia dos livros à arte da escrita, no Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A iniciativa, coordenada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, busca promover a ressocialização de pessoas privadas de liberdade por meio da leitura e da escrita. Durante o lançamento foram apresentados 2 livros produzidos pelos próprios internos: Resgate Familiar e Prisão e Bullying Social e Reinserções. A programação incluiu uma roda de leitura e uma oficina literária. O projeto é do Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e apoio da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Minas Gerais passa agora a integrar a lista de estados que já adotaram a iniciativa, ao lado de Santa Catarina, Tocantins, Maranhão e Bahia. Segundo o CNJ, o objetivo é reduzir a violência e ampliar as oportunidades de reinserção social, oferecendo à população carcerária acesso à educação, cultura e dignidade. Em caso de erro na execução, decisão do tribunal afasta o risco de se punir 2 vezes. Quem explica pra gente é o repórter Décio Caramigo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que quando alguém atira em uma pessoa, mas acaba acertando outra por engano, o acusado responde apenas pelo crime contra o alvo original. A vítima atingida é considerada consequência do erro e não gera uma acusação a mais. O caso julgado envolveu um grupo que disparou contra 3 policiais, mas acabou ferindo um 4º homem, que não tinha relação com o confronto.
O Ministério Público queria que os acusados respondessem por 4 tentativas de homicídio, mas o STJ entendeu que seriam apenas 3, exatamente o número de pessoas que eles tentaram atingir. A explicação é simples. A lei brasileira adota a chamada teoria da equivalência, ou seja, a justiça considera como se o disparo tivesse acertado quem era o verdadeiro alvo. Só quando o tiro pega tanto no alvo quanto em outra pessoa é que há mais de um crime. Com isso, o tribunal reforça que a tipificação deve considerar a intenção do agressor e não apenas o resultado do disparo. A decisão afasta o risco de se punir 2 vezes pelo mesmo ato. Da agência Rádio Web, Décio Caramigo. A seguir no próximo bloco, na Grande BH, funerária é condenada a indenizar cliente. E ainda, mutirão de reconhecimento de paternidade do TJMG vai beneficiar 154 famílias. São 6h08, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Justiça Mineira vai promover na próxima sexta-feira, dia 12 de setembro, a 8ª edição do Mutirão de Reconhecimento de Paternidade Itinerante em Belo Horizonte. A ação será realizada no Fórum Digital de Venda Nova, na rua Padre Pedro Pinto, 441, no bairro São Tomás, em BH, entre 9 da manhã e 3 da tarde, e vai beneficiar 154 famílias. Desse total, 49 pessoas vão fazer exames de DNA. 38 optaram pelo reconhecimento socioafetivo e 67 vão ter o reconhecimento biológico sem necessidade de teste genético. O projeto, promovido pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG, garante direitos fundamentais previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, como pensão alimentícia, direito de convivência e direitos sucessórios. As inscrições para essa edição do mutirão já foram encerradas. Além do mutirão, o atendimento diário do CRP de Belo Horizonte oferece o reconhecimento de paternidade e maternidade, tanto para o reconhecimento biológico quanto para o socioafetivo. O CRP funciona na Avenida Afonso Pena, número 2300, no bairro Funcionários, e atende de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Justiça Mineira determina que paciente que perdeu o dente e sofreu fratura deve ser indenizado. Quem traz os detalhes dessa decisão é o repórter Fabrício Veloso. Dentista e clínica de Contagem foram condenados a pagar R$ 7.500 em indenização por danos morais e materiais a uma paciente após procedimento mal sucedido que resultou em uma fratura e na perda de um dente. A decisão é da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O tribunal manteve o valor da condenação, mas alterou o cálculo de honorários advocatícios, que deverão ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. O caso começou em 2012, quando a paciente procurou a clínica para a colocação de parafusos na gengiva antes da realização de um implante. Após o procedimento, a paciente passou a sentir dores persistentes. O tratamento levou a uma fratura radicular e a extração dentária, configurando lesão à integridade física. A indenização por danos estéticos foi negada e o acórdão foi aprovado por unanimidade. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Em outra decisão, empresa funerária é condenada a indenizar cliente na Grande Belo Horizonte. A repórter Isabela Melano tem os detalhes. A Justiça de Minas Gerais determinou que uma empresa de serviços funerários de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, deve pagar indenização de R$ 6.000 por danos morais a uma mulher. Segundo a sentença, o preparo do corpo da mãe da autora da ação para o velório foi feito de forma
inadequada, com a boca entreaberta, saída de secreção, cabelo desarrumado e restos de esmalte. A situação foi considerada uma ofensa à memória da falecida e um agravo à dignidade da família. O juiz responsável destacou que o serviço funerário é um dos mais sensíveis e exige cuidado especial e que a execução deficiente agravou o sofrimento do luto. Outros pedidos da ação, como a demora no recolhimento do corpo, tratamento ríspido de funcionária e ausência de cremação, foram negados por falta de provas ou cumprimento contratual. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. STF vai discutir se lei ordinária pode definir responsável por ICMS em plataformas de venda. Confira agora com o repórter Diego Brião. O Supremo Tribunal Federal, STF, vai decidir se uma lei ordinária estadual pode ampliar as hipóteses de responsabilidade pelo recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. A questão é objeto do recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida, tema 1413, por unanimidade. A data do julgamento de mérito ainda será definida e a decisão a ser tomada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes em tramitação na Justiça. O recurso foi apresentado pelo ex-deputado estadual Chico Bulhões contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ela previa a manutenção da validade da lei estadual que atribui aos intermediários financeiros ou à plataforma de marketplace a responsabilidade pelo ICMS sobre mercadorias ofertadas por terceiros quando não for emitida nota fiscal ou se as obrigações tributárias acessórias forem descumpridas. Segundo destaca ele, a lei criou novas hipóteses de responsabilidade tributária e isto deveria ter sido feito por lei complementar e não por lei ordinária. Em manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral, o ministro do STF, Luiz Fux, relator do caso, ressaltou a relevância jurídica da discussão sobre a necessidade de lei complementar para dispor sobre hipóteses de responsabilidade tributária. Fux observou que a existência de regras semelhantes em diversos estados demonstra que o STF deve fixar limites claros sobre o tema. Da agência Rádio Web, Diego Brião. 6h16, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã, uma excelente semana também. Tchau.